de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o canal. Estamos falando sobre os tópicos dos ensinamentos da Assembleia Anual, abril, de 16 de abril a 20 de abril. Antes de começar a ler os tópicos, irmão, vou deixar aqui uma informação. Foi me comunicado por muitos irmãos, tanto no Brasil como da Europa, Espanha, está tendo muita reclamação nos cultos, devido que os anciãos estão lendo os tópicos do ensinamento, e está cansando a Irmandade, está demorando muito, está ultrapassando o horário do culto, entendeu? O horário do culto, 1h30, informação que tem cultos que está indo 1 hora além da 1h30, então 2h30 de culto, sendo que tem irmãos que trabalham no outro dia, precisa levantar cedo, irmãos que levam seus filhos para a igreja, crianças, que precisa levantar no outro dia, cedo, para ir para escolas. Então, a comunicação é o seguinte, que está trazendo muito constrangimento para a Irmandade, cansando a Irmandade, Se antes quer ler os tópicos todos num culto só, irmão, são 34 tópicos de ensinamento. Aqui, na plataforma eu leio 5, 6 todo dia, para não cansar, irmão. Os irmãos, irmãos sem entendimento, sem nenhuma sabedoria, entendeu? Sabendo que ali tem pessoas de idade, sentado num banco de madeira, irmão, para ouvir, para ouvir esse ensinamento. Irmãos, tem uns que tentam explicar e aí traz mais confusão na cabeça da igreja, entendeu, irmão? Então o culto está indo além, Irmãos, tenho notícia, irmãos perdendo um ônibus, irmão, por causa do horário que está passando, e está fazendo a Irmandade ficar estressada, entendeu, irmão? Agora vamos aqui, vamos ler aqui, tópico de ensinamento, o 7, aqui fala vício em comunicações. As pessoas que possuem esse vício sentem necessidade de receber e transmitir notícia, mesmo sendo falsa. O poder maligno de nosso adversário se manifesta claramente sobre aqueles que são veículos de transmissão de mal entre a Irmandade. Esse fermento contamina o povo que ouve ou lê essas notícias, rouba-lhe a paz, impedindo perfeita comunhão com Deus, difama, mancha a honra, promove inimizade entre o povo e desfaz a alegria do convívio entre a Irmandade, podendo comprometer a salvação das almas que se contamina com esse conteúdo. A palavra de Deus diz claramente que a testemunha falsa, que profere mentira, entre outras coisas, aborrece o Senhor, e o que semeia contenda
entre os irmãos, sua alma abomina. Ou seja, estes tornam-se horrendo, detestável perante o Senhor Deus. Portanto, a nossa palavra deve ser pesada à luz da palavra, como o Senhor justificou. Aqui, irmão, este assunto aqui que eles colocam aqui, por que eles colocam esse assunto aqui? Eles colocam aí 6 de Provérbios. 6 de Provérbios, colocando naqueles que, segundo eles, estão falando mentira. Qual é o teor aqui? É porque o ministério, eles não aceitam ser questionado. Então, nas redes sociais, o que vemos aqui, por exemplo, no meu canal, no canal do irmão Josafá, do irmão Júnior, são questionamentos das palavras pregadas nos cultos que não se alinha à Escritura Sagrada. Então, o que é que eles colocam aqui? Eles colocam que estão sendo defamados, a honra está sendo ferida. Só, irmão, que esse texto de Provérbio, ele está fora do contexto das críticas, do questionamento. Esse texto de Provérbio aqui, ele se aplica em quem, irmão? Fala de testemunha falsa, fala de defamação, de crime, irmão. Então, não tem nada a ver esse texto de Provérbio com as críticas que estão sendo feitas ao ministério. Por quê? Porque esse texto de Provérbio, ele se emprega para quem? Para ímpios. Fala até de testemunha, daqueles que derramam sangue. Aqui fala, 6 de Provérbio, é de pessoas que têm um caráter mau, que têm um caráter corrompido. Agora, ele pega esse texto para querer colocar nas críticas que estão recebendo. Só não procede, irmão. Não se encaixa. Entendeu? Não se encaixa com as críticas. Porque as críticas que eles recebem é sobre as pregações. As pregações as pregações de prosperidade. Lê uma palavra, não explica o que lê para a igreja. Então é um questionamento. Esse texto de Provérbio, ele não se alinha com o que os anciãos colocam aqui, irmão. Não se alinha. Porque quando lemos esses 6 de Provérbio, fala de testemunha falsa, né? Testemunha falsa, fala de mentira, de defamação. Isso daqui é aplicado para quem? Para ímpios, para aqueles que nunca conheceram a Deus. E eles falam que tira a paz e a comunhão. Irmão, que comunhão é essa? Que uma notícia tira a comunhão. Depois eu vou fazer um vídeo, irmão, sobre a comunhão, porque a comunhão que o ministério entende não é a comunhão bíblica, irmão. Comunhão bíblica, ela não está fundamentada em emoções e nem em sentimento. Ela está conectada numa ação cristã. Ela foi estabelecida em nós pelo sacrifício de Cristo. Não existe uma conversa tira a paz, uma conversa tira a comunhão. Irmão, por que eles colocam isso daqui? Eles colocam
porque eles estão ficando incomodados. Então, ficando incomodados. E outra coisa, eles colocam aqui de defamação, irmão, mas eles não mostram que tipo de defamação é. Então, aqui é um documento que não procede, irmão. Como é que você vai falar de alguém que está lhe defamando, que está ferindo a honra, e não mostra o tipo de defamação? Entendeu? Um documento, irmão, ele tem que ter fonte primária. Olha, nós estamos sendo defamados por isso, estamos sendo caluniados por isso, entendeu? Então você ouve, vê essas partes aqui, acha que os irmãos que estão na plataforma estão infringindo a Constituição. E não é verdade. Vamos agora continuar. As palavras que originam cismale, faz o povo tornar-se enfermo na fé, suscitando discórdia, crítica, separação entre o povo. E isso impede que haja o fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, exortando o povo, principalmente os servos de Deus do ministério, que sejam prudentes em todo viver, fugindo das contaminações do caráter oriundo. Irmão, veja o entendimento dele. O entendimento deles é que o fruto do Espírito é como se fosse uma folha jogada ao vento. Então, veja, você perde o fruto do Espírito. Entendeu? Você perde o fruto do Espírito por ouvir uma informação, por ouvir uma crítica, entendeu? Aqui eles falam que você até compromete a salvação. Compromete a salvação. Então, a salvação que eles defendem, irmão, verdadeiramente não é salvação nenhuma, irmão. Através de um comentário, de uma notícia na rede social, você compromete a salvação. Você torna-se enfermo na fé, irmão. Como que você vai se tornar enfermo na fé? Você ouvindo a verdade, irmão. Porque as críticas que eles estão recebendo é dos próprios vídeos dos cultos, gravados por eles mesmos, irmão. Entendeu, irmão? Então, como esse ensinamento não é um ensinamento para a igreja, é um ensinamento para proteger o ministério. Né? Porque eles, muito tempo, defenderam que eles são intocáveis. Ninguém pode falar nada com o ministério. Entendeu? Então, agora, nas redes sociais, como, vamos dizer, todo mundo ouve. Então, se a Irmandade está ouvindo, qualquer informação de pregações que não condiz com a Bíblia, e você falar para o irmão, então você está ficando enfermo na fé. Veja, irmão, eles reuniram irmão do mundo inteiro para trazer esses ensinamentos de infantilidade. Entendeu? De infantilidade para o povo. Eles parecem menino, irmão. Menino. É igual uma... A gente usa sempre uma expressão, que é aquele que se fere com tudo. Nós chamamos de pele de ovo. Né? Sentimento desses anciães são igual pele de ovo. Que tudo fere, tudo incomoda, coloca em depressão e tudo. E eles se reúnem, irmão do mundo inteiro, para trazer esse ensinamento de pele de ovo.
não pode falar nada com os dondoca. Não pode falar nada. Entendeu? Então, essa contaminação que eles falam aqui se refere às críticas, aos questionamentos, falando que está tirando a paz do povo, a paz dele, irmão. A paz da Irmandade que eles defendem é uma paz que não pode ter problema. Não pode ter problema. Qualquer problema que levanta, a paz já foi embora. Entendeu? Isso daqui não é a paz da Escritura. Porque a paz da Escritura, o que significa paz da Escritura? Paz da Escritura não é a ausência de conflito, não é a ausência de guerra. Paz na Escritura é equilíbrio no meio dos conflitos, é equilíbrio no meio da guerra. Então, eles defendem uma paz aqui, irmão, uma paz sem conflito, uma paz sem guerra, sem ataque. E não é essa paz da Escritura. A paz da Escritura não é uma tranquilidade, irmão, que você está toda hora tranquilo, se levanta tranquilo, entendeu? Não é essa paz da Escritura. A paz da Escritura é uma paz manifestada. O que é ela? É equilíbrio no meio dos conflitos. É a pessoa manter seu equilíbrio no meio das más notícias, das guerras, das contradições. Isso que é a paz da Escritura. Isso daqui, irmão, eles colocam paz, mas não tem nada de paz, irmão. Não tem nada de paz. É porque eles foram acostumados, irmão, sempre a ser bajulados, sempre a ser tratado com churrasco, o povo batendo o ombro, ser chamado de ungido de Deus, entendeu? Então, irmão, o triste e vergonhoso é que eles se reuniram e dizendo o ano inteiro para trazer isso daqui. Entendeu? Que dizer esse ministério com a igreja primitiva? Que a igreja primitiva não era criticada não, irmão. Sabe o que a igreja primitiva era? Eles eram levados para a arena para ser comido pelos leões, para ser decapitado, para ser queimado vivo. Eles iam para a arena, não era reclamando, não, irmão. Eles iam cantando hinos, irmão. Eles morriam queimados, cantando hinos. E esse daí, irmão, esse é o ministério da congregação. Que uma notícia das redes sociais faz eles comprometer a salvação. A salvação na linguagem dele, né? Porque isso daí não tem nada a ver com salvação. Irmão, esses daí, irmão, que se intitulam de ministro da palavra. Esses daí que falam que são ministros da palavra, irmão. Que uma notícia da rede social derruba eles, joga ele por terra, faz ele se reunir numa assembleia anual com muita despesa de anciães, de cooperador, para trazer um tópico desse. Entendeu? Trazer um tópico vergonhoso. Irmão, que segurança
esses anciãos, eles transmitem para o povo, que não aguentam ouvir uma notícia da rede social. E que palavra que eles estão pregando para o povo? Que o povo não sabe lidar com informação. Que palavra, irmão? Que palavra que eles estão transmitindo para o povo? Que uma notícia faz o povo comprometer a salvação, faz o povo perder o fruto do Espírito. Irmão, o fruto do Espírito que eles defendem aqui não é o fruto do Espírito que está em Gálatas. Não, eles estão defendendo aqui é a parte emocional. Eles são igual pele de ovo. Pele de ovo. Tudo fere. Tudo joga eles no chão. Entendeu, irmão? Irmão, eles são a vergonha para os mártires, para a igreja primitiva. Igreja primitiva, eles eram mortos, irmão. Eram arrastados dentro da casa. Para ser morto. Eles morriam cantando hinos. Sabe, lá nas cartas do Apocalipse, está escrito de uma fiel testemunha que se chamava Antipas, que foi morto dentro de um boi de bronze. E os historiadores contam que eles aqueciam aquele boi de bronze e punham a pessoa dentro. E Antipas ia cantando os hinos, cantando, cantando. Ele morreu queimado, cantou no hino dentro do boi de bronze. Isso era o perfil dos ministros da palavra no Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, no tempo da patrística. Esses eram os ministros. Agora, pegar esse ministério de hoje e colocar diante dos heróis da fé que se entregaram por causa de Cristo, por causa da igreja, irmão, é uma vergonha. Agora, vamos, o 8, palestra com profissionais da saúde mental. As congregações cristãs não convidam profissionais da saúde mental para fazer palestra à Irmandade. Por não ser essa a nossa missão. Enquanto a igreja, portanto, não promove debates ou reunião para essa finalidade, tampouco terapias de casais. Visto que nossa missão é a propagação do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação das almas, ressaltando, contudo, que não há qualquer restrição a se recorrer às consultas e tratamento com psicólogos, psiquiatras, pois são ramos da ciência médica, como qualquer outro. Veja bem, eles falam que a missão é pregar o Evangelho. Que Evangelho? Eles falam que não tem a igreja, não tem esse compromisso de terapia. Agora veja bem, na Escritura, nós encontramos dentro da Escritura Sagrada, nós encontramos a parte biológica, a parte psicológica, a parte sociológica e a parte espiritual. Veja bem, o Senhor Jesus pregava o Evangelho, mas alimentava o povo. Entendeu, irmão? Alimentava o povo. Agora, veja bem, as outras igrejas, eles têm médico, eles têm psicólogo, eles não dão só o atendimento
espiritual, mas eles dão também, né, um atendimento médico, um atendimento psicológico. Entendeu? Agora, na congregação, irmão, a Irmandade, a única coisa que a Irmandade serve é só para dar coleta. Querendo dizer, eles falam que o compromisso é só espiritual. Agora eu pergunto, o ser humano, irmão, ele é só espiritual? Ele é só espiritual? O humano, ele não pode ser cuidado. É só a parte espiritual. A Bíblia, ela mostra essas 4 partes. A parte psicológica, a parte biológica, a parte sociológica e a parte espiritual. Eles tratam, segundo ele cuida só de uma parte. Nem de uma parte ele não cuida, irmão. Nem de uma parte não cuida. Por quê? Que atendimento a Irmandade tem? Atendimento é unicamente culto. Se precisar de um socorro na madrugada, não aparece nenhum ancião. Ninguém vai lá, irmão, socorrer. O atendimento deles é só 1h30. Nem 1h30 não é, irmão. Porque você vai no culto, é só profecia, é só que Deus vai mudar cativeiro, que Deus vai abrir a porta, é só sentimentalismo. Não tem uma pregação de ensino para a igreja. Então vamos lá. Batismo. Complemento do tópico 25 de 2015. Por ocasião do santo batismo, a palavra na guia de Deus deverá ser direcionada aos ouvintes, exortando-os à salvação proposta por nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa esperar de Deus a revelação da palavra sobre o assunto do batismo. Principalmente, não se distanciar desse assunto ao longo da pregação. É indispensável do serviço de batismo a presença dos irmãos do ministério, da localidade e das casas de oração. Nos cultos, as reuniões de jovens e menores, bem como reuniões para a mocidade que antecede o batismo, convém que os anciãos cooperadores do ofício ministerial, cooperador de jovens menores, anunciem a realização dos batismos, ensine a Irmandade e a mocidade a convidar os testemunhados para participar do batismo. Quanto aos cooperadores de jovens e menores, é importante que convide e acompanhe a mocidade a frequentar os batismos, sempre que é possível destacar dos batismos que os nossos funcionários temos os pontos de doutrina da fé, que uma vez foi dado ao santo, sinal escritural que deve ser procurado, é a fé em Jesus Cristo, para a nossa salvação. Não se deve prolongar o batismo, muito menos intimidar os testemunhados com ameaças de possíveis castigos. Irmão, veja bem, ele fala aqui que no batismo tem que esperar a revelação da palavra. O que é a revelação da palavra? A revelação da palavra é as ideias que os anciãos sentem no culto. Revelação da palavra não é a revelação que emana da Escritura. É o sentimentalismo que ele sente lá. Entendeu? Então, quando eles falam revelação da palavra, não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Tem nada a ver com a Bíblia. Porque eles lêem a palavra do culto, sai da leitura e nunca mais volta para ela. Então, é uma revelação particular. E a Bíblia, ela proíbe essa revelação. Revelação particular. Vemos aqui deixa eu ver, 2 Pedro
Deixa eu ver se é 2:21. Abra aí a sua Bíblia. Então, eles defendem uma revelação particular. Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro falou aqui, ó. Vamos ver. Que diz assim, ó, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana. Foi dada por vontade humana. Portanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, irmão, essa revelação particular, aí, a Bíblia trata como vontade humana. Entendeu, irmão? A Escritura, ela é enfática em dizer que a inspiração da palavra ela só é inspirada quando ela emana das Sagradas Escrituras. E aqui eles falam, eles incentivam que o fundamento deles é levar as pessoas no batismo, né? Então, a ânsia deles é fazer o povo batizar. Os irmãos podem ver que aqui não tem nenhum incentivo para os irmãos se aprimorar no estudo das Escrituras. Entendeu? Eles falam aqui da reunião da mocidade, fala para falar dos pontos de doutrina, da confissão. Irmão, a confissão que está ali no inário não é uma evangelização. Então, vocês veem que eles levam as pessoas para batizar sem nem o conhecimento da obra da salvação, sem nem as pessoas ser discipuladas. Agora vamos ver o 10. Casa de oração com apenas um culto por semana. Ou sem reunião para jovens e menores. Os irmãos que atendem essa reunião regionais, ministerial, RRM, devem considerar junto ao ministério dessas localidades possibilidade de acrescentar pelo menos mais um culto na semana de reunião para jovens menores locais, onde existe pouca mocidade, com poucas crianças. Considerar pelo menos a realização de culto com a participação dos jovens e das crianças. Agora, o tópico 11. Considerações sobre como viver em Cristo. A falta de domínio próprio causa desequilíbrio em todo o viver de pessoa. Provérbio do capítulo 25, verso 28 diz a palavra, como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Necessário não se esquecer que agora não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor Jesus, dividindo com Ele o nosso viver, para que possamos caminhar nesta graça, sob sua luz. Não estando em comunhão com Ele, não poderemos seguir. Em Amós 3:3 diz a palavra, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Entretanto, que é necessário sermos guiados pelo Espírito de Deus em todo o nosso viver, pois se não tivermos mais o temor de Deus, não haverá mais desejo para nos submetermos à sua vontade. Assim como não somos mais deste mundo, é necessário caminharmos unidos ao Senhor pela nossa comunhão com Ele,
suprimindo os direitos e anseios de nossa carne, razões, sentimentos contrários à fé, para que possamos agora agradá-lo, pois o próprio Senhor Jesus, em sua oração, pelos seus discípulos, disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17,16. Conclui-se que os males que existem no meio do povo de Deus têm sua origem no desequilíbrio de força, pois quando o nosso ímpeto, direito, razões, imaginações, paixões, assume o comando do nosso viver, surgem as obras da carne, porque a carne combina contra o espírito contra a carne, e este se opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quanto mais, irmão, não se apercebe da deficiência do seu viver espiritual, passa a se comportar em dissoluções, contenda, afetando negativamente tanto convívio, irmandade, como também na vida matrimonial e familiar. Divergência ocorre pela falta de controle e domínio próprio, demonstrando a ausência da guia do Espírito Santo. Isso faz com que surjam as obras da carne, as quais afastam o povo da presença de Deus. Para que possamos dominar os ímpetos de nossa carne e nosso espírito, devemos incessantemente buscando a Deus, seu poder, para vencer nossos sentimentos. Como o apóstolo Paulo recomendou aos irmãos de Filipe, na carta escrita aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 5 ao 9. Seja a nossa equidade notória todos os homens. Presta está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, ante vossas petições, seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmão meu, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum virtude, se algum louvor, pensai, porque também aprendeste e recebiste e ouviste em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco. Muito bonito, né? Este assunto aqui que eles expõem. Mas eles colocam essa responsabilidade na irmandade, na igreja. Em algum culto tem uma pregação mostrando o que é desequilíbrio. Irmão, tem algum ensinamento doutrinário, da instrução, do evangelho, dos cultos? Não tem, irmão. Como é que eles podem cobrar da irmandade uma coisa que nós não vemos no culto? Aqui, bonito, irmão. Muito bonito isso daqui. Como que tem que ser o viver cristão. Algum culto, nós ouvimos uma pregação sobre o que é ser um cristão, sobre o que é um cidadão do céu. Se ouve no culto? Não, irmão. Aqui, por isso que eu falo, esses tópicos, sempre eles ficam nos papéis, sabe? Ele nunca está sendo pregado no culto. Certo, ele mostrou aqui, né, sobre o desequilíbrio, sobre, né, o domínio. Mas existe esses ensinos nos cultos, irmão, online, nos cultos na igreja, mostrando os ensinos do apóstolo Paulo, os ensinos do apóstolo Pedro, mergulhando nas epístolas e trazendo este assunto para a irmandade. Não, irmão, não, porque esta congregação aqui, esse ministério é o ministério do papel, não é o ministério do culto.
Agora, como é que eles podem cobrar da Irmandade, colocar essa responsabilidade na Irmandade, sendo que não tem esse ensino aqui em pregação dos cultos? Nós encerramos o nosso vídeo aqui, irmão. No outro, vamos continuar aos tópicos de ensinamento. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.